exercitar influência na agulha, através do vidro, das radiações desprendidas à distância pelo médium. O Dr. Baraduca efetuou, no espaço de 10 anos, mais de 2.000 experiências que lhe permitiram estabelecer, com a mais rigorosa exatidão, a existência dessa força e a intensidade de sua emissão ou o grau de atração sobre ela exercida, segundo o vigor ou a debilidade de nossa natureza. E na medida em que o tempo avançava, mais e mais cientistas passariam a se dedicar ao estudo do ectoplasma. Após o início das experiências de Richet, um de seus mais destacados pesquisadores foi o Barão von Schenck-Notzing, 1862 a 1929, cientista alemão que realizou novos experimentos com a médium Eva Carriere, entre 1908 e 1913. Conan Doyle define os resultados desses estudos, publicados em 2 livros do Barão, como estando entre os mais notáveis de todas as investigações de que temos notícia. Foi verificado por numerosas testemunhas competentes e confirmado por fotógrafos que da boca, dos ouvidos, do nariz, dos olhos e da pele dos médiuns fluísse extraordinário material gelatinoso. Sobre essa substância, o escritor escocês registra ainda que quando tocada, ou quando uma luz inadequada atinge, ela se recolhe tão rapidamente e tão maravilhosamente quanto os tentáculos de um polvo invisível. Se agarrada e apertada, o médium gritará. Ela sai pelas roupas e some de novo, quase sem deixar traços. A visão do ectoplasma, que, com luminescência própria, adquire em geral tonalidade branca, mas algumas vezes pode atingir gradações de azul, do celestial ao plúmbeo, impressiona os mais desavisados. Expelido de orifícios do corpo do médium, antes da formação do espírito propriamente dito, em geral toma uma forma branca e consistente que lembra de um creme de barbear expelido por um spray. Como uma nuvem, que pode surgir como um pequeno ponto branco no ambiente escuro, no chão ou flutuando traço, começa a se condensar ao entrar em contato com a força da gravidade, para finalmente dar forma visível ao corpo astral. Uma das maneiras inusitadas de se dar essa concentração energética foi testemunhada pelo fundador do lar de Frei Luís, o químico Luís da Rocha Lima, que a relatou para o cirurgião oncologista Paulo César Fructuoso, integrante desse centro espírita. Rocha Lima nos informou certa ocasião que já fora levado à câmara de materialização para presenciar as etapas da complicada operação. Após a emanação do fluido ectoplasmático, estendia-se no chão ao lado do médium uma grande massa arredondada de matéria jamais solidificada e tendo adquirido um aspecto esbranquiçado brilhante. Dispunha-se no piso da cabine como um lençol. Aos poucos, por baixo daquela estrutura, via-se formar um corpo que ia se elevando como brotando das profundezas do solo. À medida que eu subia, empurrava o lençol de ectoplasma para cima até atingir a estatura de um ser humano adulto completamente envolto naquele manto. O seguir, adquiria movimentos ágeis, deixando perceber que possuía pernas e braços. Por fim, de uma abertura à altura da face, naquela espécie de pano alvíssimo, surgiu parcialmente seu rosto. Fico imaginando o quanto essa cena não deve ter sido impactante, mesmo para uma pessoa experiente como Rocha Lima. A primeira vez que presenciei uma formação de ectoplasma, no lar de Frei Luís, achei que estava tendo uma alucinação. Na escuridão total, de repente comecei a observar uma nuvem com luminescência própria dançando à minha frente. Com um tom de azul escuro, semelhante ao céu de final de tarde, parecia se condensar em alguns momentos, como se estivesse prestes a formar um corpo no ar. Mais estranho que, no escuro, não conseguia ter a perspectiva exata de onde a formação se encontrava. Era como se estivesse junto à minha face, mas passei a mão no ar e não consegui alcançá-la, parecendo estar um pouquinho mais adiante. Cheguei a esfregar os olhos, para checar se não estava tendo uma visão. Mas era real. Sentada ao meu lado, minha mulher confirmou,
após a reunião, que havia visto a mesma coisa. Em outra sessão, também assistiria a espetáculo de rara beleza envolvendo uma formação ectoplasmática, quando observei, na escuridão, uma nebulosidade esbranquiçada, com sutil luminosidade própria, ao lado da cabine de materialização. Era como se estivesse vendo uma serração iluminada por uma tênue luz de neon, mas uma luz que não tinha um foco gerador. A nebulosidade que adquiria um brilho próprio na escuridão. De repente, passando em meio dela, a caminho de uma das macas para a cura de enfermos, vislumbrei o médico do espaço Frederick von Stein coberto por um manto branco. Pensei naqueles filmes antigos, em preto e branco, era como se estivesse assistindo alguém coberto por uma capa andando em meio ao fogo londrino. Detalhes da constituição do ectoplasma ainda continuam desconhecidos, mas, graças a grandes pioneiros e à colaboração de espíritos que se prestaram a vários experimentos, avanços têm ocorrido. O próprio alemão Schenknut Singh obteve o consentimento da médium Eva Carriere para cortar uma pequena porção de ectoplasma expelido por ela. Dissolveu-se na caixa em que foi colocada, como se fosse neve, deixando umidade e algumas células que poderiam provir de um fungo, relata Doyle. O microscópio demonstrou células epiteliais da membrana mucosa, das quais a coisa parecia originar-se. Rigoroso em sua metodologia de trabalho, o alemão foi em frente, obtendo cabelos de uma entidade materializada e comparando-o, no microscópio, com os de Eva, revelou que não eram da mesma pessoa. E o exame químico de determinada porção de ectoplasma, que foi reduzida a cinzas, produziu odor de chifre queimado. Doyle acrescenta, entre os seus elementos constituintes foram encontrados cloreto de sódio, sal de cozinha, e fosfato de cálcio. Finalmente obteve a filmagem do ectoplasma fluindo da boca da médium. Pesquisas posteriores revelariam a presença de albumina, ligada à matéria gordurosa, e de fragmentos de células epiteliais e de leucócitos. Num diálogo com Frederick von Stein, em 2002, o médico Paulo César Fructuoso obteve a informação de que existem ainda outros elementos químicos no ectoplasma, como magnésio e zinco, além de componentes que ainda não constam da tabela periódica. Uma das referências na área da pesquisa espírita brasileira, o médico gaúcho Jorge Andréa, no livro Dinâmica Psi, faz um levantamento de pesquisas sobre o ectoplasma que revelaram a presença de fósforo em sua constituição. Muitos autores que analisaram a substância encontraram células anucleadas em sua constituição. O ectoplasma seria substância originária no protoplasma das usinas celulares, onde o ATP trifosfato de adenosina teria expressiva participação, ao lado de outros elementos. Dessa forma, não podemos deixar de considerar a importância do fósforo nas atividades bioquímicas orgânicas e, consequentemente, no desenvolvimento do processo ectoplásmico em suas específicas dosagens. A ATP é uma proteína à base de fósforo produzida a partir de um ciclo de geração de energias nas células do organismo, o chamado ciclo de Krebs. Funcionando como uma espécie de combustível celular, esse ciclo provoca reações químicas, produzindo substâncias como a ATP. Segundo o professor de física Paulo Larosa, o trifosfato de adenosina, realmente um dos elementos fundamentais do ectoplasma, se transforma em biofóton, sendo a proteína que contribui para a produção da luz celular, responsável pelos fenômenos luminosos muito comuns nas sessões de materializações de espíritos. O médium Gilberto Arruda recorda que Rocha Lima, a partir de suas pesquisas e dados da espiritualidade, sustentava que, ao lado de cálcio, fósforo, magnésio e zinco, o potássio era outro elemento químico importante na formação do ectoplasma. A partir de análises químicas e fisiológicas e de informações de espíritos, passou a existir um consenso entre muitos pesquisadores de que o ectoplasma é produzido no citoplasma celular dos seres vivos.
E para alguns desses estudiosos, uma das principais fontes orgânicas do ectoplasma humano seria o sistema nervoso central. Esta hipótese é reforçada, e melhor precisada, pelo espírito materializado José Pegleber, que afirma ser o ectoplasma um fluido magnético neurocelular e, portanto, refratário à luz. Nesse sentido, admitindo-se como correta a informação desse físico do espaço, informação, aliás, que eu mesmo ouviria posteriormente do próprio Gleber e de outros espíritos que se materializavam no grupo da prece as células que constituem o sistema nervoso central de uma pessoa não são uma das fontes orgânicas de produção do ectoplasma, mas, sim, sua única fonte. Naturalmente, esse é mais um dos temas ligados à produção de fenômenos de efeitos físicos que precisam ser aprofundados, cruzando-se resultados experimentais e informações procedentes de outras fontes espirituais. No caso do ectoplasma, há ainda muitas lacunas a serem preenchidas. Uma delas tem a ver com a voz corrente no meio espírita de que existem 3 tipos de ectoplasma, que precisam ser reunidos para se materializar um espírito: o desprendido do médium, aquele produzido pela natureza, não só do verde, das florestas, mas dos animais, e um ectoplasma bem mais sutil, etéreo, presente em dimensões astrais e manipulado por seres extrafísicos. Quanto à existência ou não do ectoplasma espiritual, em minhas leituras e indagações encontrei versões conflitantes, começando então a me questionar sobre sua real materialidade. É claro que quando alguns pesquisadores falam em ectoplasma dos espíritos, se referem a algo um tanto diferente, em termos de constituição, do ectoplasma produzido por seres encarnados e pela natureza. Em Os Médicos do Espaço, eu mesmo assinalo que os seres extrafísicos também geram ectoplasma, com características próprias das diferentes dimensões que habitam. José Pegleber, por sua vez, diz que cada pessoa ou espírito possui um tipo de ectoplasma e de teor magnético. Portanto, esse espírito materializado aponta alguma diferenciação, embora fale da existência do ectoplasma espiritual. No entanto, existem correntes que negam que os seres do astral produzam ectoplasma. O espírito Ramatiz, por exemplo, no livro Chama Crística, em que fala incorporado no médium Norberto Peixoto, nega categoricamente que os espíritos produzam ectoplasma, classificando-o como um fluido animalizado produzido no duplo etérico e decorrente do metabolismo biológico do equipo físico. O ectoplasma para ele tem a ver apenas com a esfera terrestre. Guia de várias casas espirituais, Ramatiz se identifica como um ser do astral que, quando encarnado no século XI, se tornou um guru na Índia. Antes, porém, numa vida anterior, na Grécia Antiga, teria sido o grande matemático e filósofo Pitágoras. Como já frisei, é preciso sempre ter cuidado com informações novas que venham da espiritualidade, já que podem vir contaminadas com ideias preconcebidas, mesmo de forma inconsciente, da mente do médium e também com informações imprecisas do próprio espírito. Mas esse texto de Ramatiz apresenta sentido lógico, indicando um elevado conhecimento da espiritualidade. Além disso, reúne explicações sobre questões referentes a processos de cura que diversos espíritos, como Frederic von Steen, já deram no lar de Frei Luís, em especial para Luís da Rocha Lima. De sua parte, o espírito André Luiz, ensinamentos que recebeu no astral e ditou para o médium Chico Xavier, publicados no livro Nos Domínios da Mediunidade, não se refere propriamente a ectoplasma espiritual, quando assinala a existência de diferenças marcantes entre os fluidos emanados do plano físico e do astral que formam o constituinte básico para a produção das reuniões de materialização. Ao reproduzir ensinamentos que André Luiz recebeu numa colônia espiritual sobre o ectoplasma e seu processo de manipulação, o texto assinala que essa força materializante independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem,
constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. O seguir resume os elementos necessários para uma seção de efeitos físicos. Aí temos o material leve plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais, em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera, fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem, e fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e, muito notadamente, do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Como se vê, sequer o termo ectoplasma é utilizado nesse trecho. Além disso, mais adiante parece, pelo menos no meu entendimento, que ele evita classificar o ectoplasma como um fluido emanado das esferas astrais. Embora não seja muito claro ao situá-lo como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, assinala em seguida ser um recurso peculiar à humanidade e à natureza. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem maiores proporções em relativa amadureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam, invariavelmente, ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza ou dos espíritos desencarnados ou não que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica, dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Para o médium Paulo Larosa, não há dúvidas de que o ectoplasma é produzido no nível do corpo etérico. Ele, porém, discorda da informação de Ramatiz que não existe ectoplasma no plano espiritual, é um fluido muito semelhante. Ele só muda de nome de acordo com a esfera em que você está. Aqui, ele é chamado de ectoplasma. Mas você vai para qualquer outro lugar da galáxia ou fora dela e aquele fluido vai ter outro nome. Quanto mais sutil o campo gravitacional, mais sutil ele vai ficando. No livro Correlações Espírito-Matéria, o médico Jorge André não entra nessa discussão sobre a existência ou não de ectoplasma no mundo espiritual, mas trabalha com a hipótese de ele ser produzido, em boa parte, no corpo etérico, que ele chama de campo energético. É bem possível que esse campo energético forneça a boa parte do ectoplasma, substância que se completaria com outros elementos da organização física, principalmente o trifosfato de adenosina ATP, resultante do ciclo bioquímico específico de Krebs. É preciso que se diga que o ectoplasma, para completar a sua estruturação, necessita arrecadar substâncias nos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Mas, afinal, o ectoplasma seria produzido mais precisamente no corpo físico ou no corpo etérico. Poderia também ser encontrado em dimensões astrais ou apenas na Terra. Quanto a ser elaborado no corpo etérico dos seres humanos e de outros elementos da natureza, parece para mim a hipótese mais plausível. As indicações mais consistentes, devido à qualidade das fontes de informações envolvidas, como Chico Xavier,
sugerem que os elementos formadores do ectoplasma, no caso dos sensitivos, são subtraídos do citoplasma das células do sistema nervoso central e depois processados e energizados, seguindo uma receita ainda desconhecida, ao nível do corpo etérico. Que existem elementos celulares em sua formação, parece incontestável, pelas análises laboratoriais já realizadas, embora ainda faltem dados sobre como esses constituintes se juntam para produzi-lo. Avaliou então que elementos do corpo físico fluem pelos meridianos acupunturais e pelo sistema nádiz e, chegando no corpo etérico, são potencializados, com a ajuda dos chakras, e repaginados, transformando-se em ectoplasma. Em relação ao ectoplasma não ser necessariamente um produto característico do mundo espiritual, suponho que a explicação mais lógica, à luz de conhecimentos que chegam da espiritualidade, é entender o ectoplasma como um elemento essencialmente originário das condições físicas da Terra, ou pelo menos de planetas que possuam características físicas e químicas semelhantes ao nosso orbe gravitacional. Até porque, por análises laboratoriais e algumas informações espirituais, o ectoplasma é constituído por elementos químicos típicos de organismos vivos, segundo leis físicas e químicas. Mas é evidente que se trata de uma questão que ainda comporta opiniões divergentes, existindo até alguns estudiosos da espiritualidade, como o médium e professor de física Paulo Larosa, que afirmam que também os minerais, que têm, portanto, a ver com a química inorgânica, produzem algum tipo particular de ectoplasma. O mineral não possui células, com núcleo e citoplasma, mas tem centro de energia, sustenta Larosa. E nesse centro de energia existem prótons, nêutrons e elétrons. E o elétron é a mônada de tudo, o início de tudo, tudo tem elétron. Então qualquer elemento pode ter a capacidade de emitir essa energia chamada ectoplasma. No caso em questão, será o ectoplasma na especificação determinada de um mineral, que inclusive facilitará, numa sessão de cura, a colocação pelos espíritos de minerais onde o organismo do enfermo está precisando. A materialização desses elementos é tirada do ectoplasma mineral. Da mesma forma, para colocar um fitoterápico no organismo, os espíritos tiram-no do ectoplasma vegetal. Aliás, seria por causa da existência de ectoplasma não originário do citoplasma celular que o espírito André Luiz se refere, como acabei de mostrar, a emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Note bem, este espírito de luz fala de uma substância em que o citoplasma celular é uma das fontes de origem, portanto, não a única. Enfim, são questões em aberto que ainda necessitam ser melhor precisadas. Na verdade, os mecanismos para a produção de fenômenos de efeitos físicos são, em seus detalhes, ainda tão imprecisos que algumas experiências revelam, inclusive, que nem mesmo o ectoplasma é o único elemento utilizado pela espiritualidade para a realização dessa fenomenologia. Eu mesmo ouvi do médico Ronaldo Gazola, poucos meses antes de sua passagem para o mundo espiritual, relatos sobre o trabalho de cura realizado por duas sensitivas do Santuário da Luz, em Campinas, São Paulo, em que se materializavam objetos diversos, como medalhas e crucifixos, sem o concurso de ectoplasma. Ali não ocorriam materializações de espíritos, mas de objetos utilizados em processos de cura, como águas fluidificadas coloridas e perfumadas. Gazola me falava maravilhado de cenas como mel brotando de paredes e de dentro de uma imagem da Virgem Maria. Uma das coisas que mais o impressionaram foi que essas materializações se davam em plena luz do dia, o que era possível, enfatizava, porque as duas médiums tinham um canal direto com o astral, sem uso de ectoplasma. Tempos depois, sua mulher, Helena Mussi Gazola, me confirmaria que os fenômenos, como objetos caindo do teto e surgindo das paredes da casa, eram impressionantes. Sua amiga, a cantora Elba Ramalho,
que havia levado o casal a Campinas, testemunhou várias vezes a força das médiuns, anel, estrela, cruz, medalhas de Nossa Senhora, pergaminhos em aramaico, em hebraico, tudo vai caindo no chão. Outras experiências sem o concurso de ectoplasma foram registradas na Inglaterra, de 1993 a 1998, na aldeia de Scully, por um grupo básico formado por 2 médiuns e um casal que comandava as sessões, cujo trabalho está descrito no livro T-Scully Experiment. Infelizmente, as informações da espiritualidade sobre esse tipo de energia, batizada de energia criativa, foram esparsas. Seria interessante poder compará-la melhor com o ectoplasma, pois, em linhas gerais, os fenômenos produzidos, como levitação e transportes de objetos, materializações parciais de mãos, de espíritos e de luzes curativas, impressões de imagens em chapas fotográficas, eram semelhantes aos de uma reunião de ectoplasmia. Havia, porém, uma diferença básica. Com esse tipo de energia, os médiuns de efeitos físicos não precisavam ficar isolados em uma cabine para produzir os fenômenos, sentando-se ao lado dos presentes. É bem verdade que na história do espiritualismo moderno já foram registradas experiências assim com o concurso de ectoplasma. Mas nunca de uma maneira tão sistemática e duradoura como no caso do grupo de Scully. Em 2 sessões realizadas em 1993, 2 guias espirituais dariam, incorporados em médiuns, explicações parciais sobre o processo energético ali empregado, enfatizando que era utilizada uma energia criativa constituída de uma mistura de energias terrestre, humana e espiritual, e que por isso seria mais segura para a saúde do médium. Ao contrário das reuniões produzidas à base de ectoplasma. Um dos espíritos, que se identificou com o nome de Manu, acrescentaria um pouco mais de detalhes sobre essa energia. A energia de que estamos falando é uma mistura de energia criativa de 3 origens distintas. A primeira iremos chamar de energia espiritual, que trazemos conosco desde o nosso mundo. A segunda é a energia humana, que tomamos dos seus corpos durante os experimentos. E a terceira é a energia da Terra, que é extraída de colunas ou reservatórios de energia natural existentes em determinados pontos geográficos do seu mundo. Essas energias eram conhecidas e usadas pelos antigos, mas esse é hoje um conhecimento esquecido. Estamos tentando ajudar a humanidade a se recordar. Provavelmente, foi sobre o uso de novas energias como essa que se referiu o irmão Leo, o espírito de um padre que trabalha no lar de Frei Luís, ao se incorporar no médium Gilberto Arruda, ao final de uma sessão de materialização, em 2004, e conversar com os então presidente e vice-presidente do grupo, Helena Gasoli e Paulo César Fructuoso. Leo lembrou então que o ectoplasma, devido à sua exteriorização e dependendo da forma como é utilizado, pode eventualmente trazer riscos para a saúde do presidente das sessões e, principalmente, do médium de efeitos físicos. Por isso, novos métodos vêm sendo elaborados para se evitar riscos semelhantes. E num indicativo da veracidade da comunicação espiritual e de que fazia alguma relação com os trabalhos em Scully, o irmão Leo completou, virando-se para o vice-presidente, de acordo com o que você tem lido nos seus estudos, não é, Paulo César? Ninguém ali sabia, mas o médico acabara de ler o experimento Scully. E assim que o espírito começou a falar sobre o emprego de novas energias, Paulo César pensou imediatamente no livro. Ele deu a impressão de que estava sabendo o que eu estava lendo e de que captou meu pensamento. Eu não tinha falado isso para ninguém, afirma. Preparo mediúnico. Estava no meu sangue de jornalista continuar minhas pesquisas e, quem sabe, ter a oportunidade, o que nunca é fácil, de visitar grupos semelhantes de produção de fenômenos de efeitos físicos para obter mais detalhes sobre a ectoplasmia e outras energias utilizadas. A verdade é que existem ainda muitos e muitos mistérios no campo da espiritualidade a serem desvendados, precisados.
Todos aqueles interessados nesse fascinante campo de estudos precisam se conectar ao redor do mundo, dar as mãos, partilhar informações. Para se checar, à luz da razão, o que é procedente e o que precisa ser descartado. Trata-se de praxis filosófica e científica fundamental para que, aos poucos, um corpo de ensinamentos se mostre consistente. Foi assim que agiu Allan Kardec para publicar o Livro dos Espíritos e todos os outros que escreveu, a partir de dados que lhe chegaram de várias fontes mediúnicas do mundo. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar, sustenta. Nesse sentido, se faz necessário cruzar muitas outras informações que vêm rompendo do mundo do invisível. Uma delas tomei conhecimento quando li, através da ectoplasmia, o espírito materializado José Pegleber discorrer sobre a quantidade de ectoplasma do médium principal de efeitos físicos que entra na produção dos fenômenos de materialização, em comparação com o volume liberado pela equipe de apoio mediúnico e até da audiência das sessões. Existe um consenso entre pesquisadores de que o sensitivo principal doa a maior parte, alguns falam em algo entre os 70% e 80%, do ectoplasma necessário para se formar espírito, o restante cabendo à equipe de apoio e mesmo à natureza, principalmente ao verde das florestas. Mas Gleber contesta essa avaliação. Segundo ele, o médium principal fornece 100% do ectoplasma usado para a formação em si do espírito. Ou seja, a totalidade. Ao falar do tema, esse físico do espaço dá importância a dois tipos de ectoplasma, o do médium principal e o do restante dos presentes, mas explica de outra maneira o uso que é feito pela espiritualidade de cada um deles. Segundo Gleber, o ectoplasma do médium é utilizado integralmente para materializar os espíritos. Já o da equipe de apoio é empregado para manter um campo energético adequado que possibilite a ação curativa quando os seres do astral saem da cabine de materialização. As materializações dos espíritos se dão através do ectoplasma do médium de materialização. Os tratamentos, quer dizer, o modo com o qual as entidades materializadas contam para a cura, são extraídos dos médiuns da assistência, que são chamados médiuns colaboradores. Dali saem as energias para os tratamentos. Do médium de materialização sai a materialização do espírito, e os outros elementos neurocelulares são utilizados no preparo do medicamento em algumas aplicações, nunca em materializações. José Pegleber discorre aqui sobre sessões em que não só espíritos, mas aparelhos e medicamentos do astral são materializados para o atendimento de doentes. Em outras palavras, ele afirma que ao saírem das proximidades do médium principal, cujo ectoplasma proporciona a materialização temporária dos seus corpos físicos os médicos do espaço precisam também do ectoplasma dos sensitivos de apoio e demais presentes para se manterem com energia suficiente para continuar seus trabalhos curativos. Além disso, embora Gleber não tenha se referido a essa questão, uma ambiência adequada é criada também com a ajuda do ectoplasma expelido da natureza. Não foi à toa que, orientado pela espiritualidade, um dos maiores estudiosos da ectoplasmia no mundo, Luiz da Rocha Lima, construiu o chamado Santuário de Materializações do Centro Espírita Lar de Frei Luís em meio ao verde, isolado no alto de um morro, para poder captar o ectoplasma bruto produzido pela natureza. O professor de física Paulo Larosa, que desde criança desenvolveu uma forte mediunidade de efeitos físicos, é um dos pesquisadores da espiritualidade que discordam de José Pegleber no caso do percentual do uso do ectoplasma do médium principal para as materializações das entidades espirituais. Segundo ele,
Gleber deveria possuir essa especialidade de trabalhar com 100% do ectoplasma do médium, mas isso não ocorre normalmente. Para Larosa, é importante o médium principal não liberar, em geral, todo o ectoplasma necessário para a materialização de um espírito, em benefício da própria saúde, para que possa ficar com certa quantidade de energia armazenada. Se uma entidade precisa de 100% do médium e acontece alguma coisa durante a reunião, pode-se matar o médium na hora. Por isso, normalmente não se usam 100% do ectoplasma do médium, só se usam 70%. E no final da reunião, desses 70% utilizados só são devolvidos 40% de ectoplasma para o médium, porque os outros 30% ficam contaminados por elementos deletérios presentes no ambiente. Tem que manter essa proporcionalidade, senão se começa a comprometer a saúde do médium. A posição de Larosa é reforçada por algumas informações passadas pelo espírito José Grosso, um dos mais destacados seres do astral que atuavam nas históricas reuniões de materialização para a cura do grupo da Fraternidade Irmã Sheila, em Belo Horizonte. Sessões essas que, aliás, contavam com a constante colaboração do próprio José Gleber. Dante Labate recapitula a primeira sessão em que José Grosso se materializou no grupo, em 25 de agosto de 1949. Mas o fez parcialmente, pois não havia energia no ambiente suficiente para uma materialização perfeita. Ao explicar que naquele instante o ectoplasma do médium Enio Endlings só era suficiente para materializar suas mãos, o presidente dos trabalhos, Jair Soares, indagou: e para materializar o corpo todo? O espírito respondeu: são necessários fluidos de todos vocês, mas ainda não os há em quantidade suficiente. Em novembro do mesmo ano, na sessão em que explicaria a mecânica do processo de materialização com o concurso do ectoplasma, Zé Grosso reforçaria o que havia afirmado em agosto. Em sua fala, ele dá a entender que se refere também à doação fluídica do grupo de apoio, ao dizer que, com a atração do ectoplasma, para cada célula do seu perispírito surge uma célula igual em seu novo corpo carnal temporário, emprestado pelo médium e pelos assistentes. Enfim, diante dessas posições contraditórias de dois espíritos que atuavam no mesmo grupo de cura, fica uma questão em aberto para posterior confirmação. É provável até que se confirme o seguinte: em se tratando de poderes emanados da espiritualidade, tudo é possível. Dependendo da ambiência encontrada pelos espíritos que se preparam para se materializar, eles podem necessitar da totalidade do ectoplasma do médium principal ou apenas de parte, coletando o percentual que falta na equipe de apoio mediúnico. Mas seja como for, acredito que as informações sustentadas por José Gleber indicam pelo menos um dado importante: qualquer que seja a percentagem do ectoplasma do médium principal utilizada para as materializações, a contribuição principal da assistência é de doar ectoplasma para sustentar energeticamente a atuação dos espíritos fora da cabine mediúnica, onde se encontra o espaço mais adverso para suas atividades. No entanto, para além dessa discussão, José Gleber fornece outras informações valiosas para se entender melhor essa interação entre ectoplasma e corpo astral, quando das materializações. Ele esclarece como ocorre a sintonia eletromagnética entre o campo perispiritual mediúnico e o corpo astral do ser extrafísico. A materialização é produzida através de um processo eletromagnético que permite obter um fluido neurocelular denominado por meus irmãos de ectoplasma. Pela lei das sintonias eletromagnéticas, seria impossível atrair o fluido do médium para o perispírito da entidade que se quer materializar, porque cada pessoa ou espírito possui um tipo de ectoplasma e de teor magnético, chamado de vibração na Terra e os corpos se atraem na medida do seu teor magnético. Para nós é possível,
Porque empregamos aparelhagem própria para sintonizar o campo perispiritual mediúnico ao do perispírito da entidade a ser materializada. Como são forças antagônicas, quando se juntam produzem lampejos. Tudo isso é praticado em questão de segundos. Tratando-se de uma necessidade para materialização, o médium não é prejudicado pela luz, nesta hora, pois o protegemos com um elemento especial. De fato, algumas vezes, no lar de Frei Luís, assim como acontecia no grupo da prece-traço, podíamos perceber clarões quando se iniciava o processo de materialização de um ser do astral. Eu não posso garantir que sempre ocorria esse fenômeno, pois existia uma grossa cortina escura, feita com 3 panos de algodão superpostos, que servia de porta da cabine mediúnica, uma cubículo com divisórias de madeira onde ficava deitado, em transe, o médium de efeitos físicos. Mas em determinadas reuniões, conseguíamos observar, atravessando as frestas formadas entre a borda superior da cortina e o teto do gabinete, lampejos mais fortes produzidos no início das sessões, como se ali dentro estivesse ocorrendo uma chuva de raios. Tudo de forma silenciosa, pois os fenômenos luminosos das reuniões de materialização não produzem ruídos. Aliás, com exceção de vozes espirituais e de pancadas nas divisórias de madeira da cabine de materialização e de estalar de dedos, quando um espírito deseja sinalizar algo, a fenomenologia de efeitos físicos não produz efeitos sonoros. Outros ensinamentos da espiritualidade sobre esse momento tão sublime dão conta da necessidade de se proceder à ozonização do ambiente. No livro Missionários da Luz, ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier, é revelado que o ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. Esta relativa ozonização é indispensável por sua ação bactericida, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. Ensina ainda André Luiz, ao reproduzir a aula que recebera de um instrutor espiritual, que o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Por isso, como havia dito Paulo Larosa, é que parte do ectoplasma que normalmente fica contaminada nas sessões de cura não retorna para o médium. E mais, algumas vezes, se a contaminação for excessiva, se faz necessária a queima desse ectoplasma impuro ao final das reuniões. Isso ficou evidente para mim na sessão de efeitos físicos de que participei no grupo da prece em 10 de novembro de 2007. Minutos antes do término, Zé Grosso pediu ao presidente dos trabalhos, Márcio Hungria, que no encerramento fossem acesas as luzes do salão para queimar muito ectoplasma contaminado que havia restado no ambiente. Pediu ainda que, para as próximas sessões, fosse trazido um fio de extensão com uma lâmpada, para que, no encerramento, fosse acesa na cabine de materialização para queimar o ectoplasma contaminado por elementos de enfermidades, preservando assim a saúde do médium Lívio Rocha. A necessidade da limpeza do ambiente explicaria também por que, na maioria das vezes, os seres se materializam usando um véu ectoplasmático, que na verdade funciona como um manto para proteger o médium. Ao filtrar as impurezas do ambiente, como cargas deletérias provenientes de enfermos, esse manto impede a contaminação do médium principal, o que prejudicaria sua saúde e poderia até mesmo matá-lo, em casos mais graves. Aliás, ao longo da história, é provável que a maior parte dos espíritos tenha se materializado, na frente de pessoas, usando mantos ectoplasmáticos. Trata-se da única explicação plausível que encontrei para uma indagação que rondava minha mente desde que, criança, via desenhos na TV e lia histórias em quadrinhos de fantasmas. Afinal, por que os fantasmas em geral aparecem com uma espécie de lenço branco esvoaçante? Porque, desde tempos imemoriais,
Em lendas e folclores populares, essa tem sido a imagem predominante dos fantasmas. Para mim, essa resposta finalmente foi dada quando passei a frequentar reuniões de materialização. De fato, a fase experimental da fenomenologia de efeitos físicos confirmaria o uso, na maior parte das vezes, desse manto. E dependendo das necessidades filtrantes, esse véu pode ser mais fino, quase translúcido, ou mais grosso. E pode mudar de textura de um momento para outro, em meio a uma sessão. Nesse sentido, lembro em particular de uma reunião de materialização no lar de Frei Luiz em que Ronaldo Gazzola passou a descrever para nós, no escuro, como o manto do médico do espaço Frederic von Stein ia engrossando cada vez que passava junto dele, ao sair da cabine mediúnica rumo às macas de atendimento dos enfermos. Em algumas sessões, se a energia do ambiente estivesse harmonizada, o manto podia ficar tão fino que era possível observar claramente o corpo do espírito dentro dele, se a entidade se apresentasse iluminada. Em uma reunião do grupo da prece, em 17 de abril de 2010, na cidade do Rio de Janeiro, o espírito José Grosso tocou-me e, recuando para um pouco mais de 1 metro de onde eu estava sentado, colocou contra o peito o aparelho luminoso curativo que portava, materializado do astral, e se auto-iluminou. Pude então ver claramente o corpo de um homem forte, seus braços e suas mãos grossas. Apenas não consegui observar os detalhes do seu rosto, porque usava uma espécie de robe ectoplasmático com um capuz, semelhante aos utilizados por frades franciscanos, que criava uma sombra sobre suas feições. Em frente de mim estava o corpo de um homem normal, mais alto e diferente do corpo do médium, o que provava que o espírito estava materializado, e não incorporado no sensitivo Lívio Rocha. O efeito luminoso produzido no corpo de Zé Grosso, que, segundo ele mesmo me informou, tem 1,80 metros de altura, era lindo. Feito uma sirene luminosa de ambulância, o inusitado aparelho emitia luzes que rodavam e mudavam de cor a cada fração de segundo. Luzes brancas, azuis, meio para o lilás, e vermelhas. Sempre um espírito brincalhão, José Grosso, ainda se auto-iluminando com o aparelho curativo colado ao peito, brincou comigo, soltando uma sonora gargalhada. Não tô bonito. Mas de que são feitos esses mantos? Que produtos, da Terra ou do espaço, são empregados e, com o concurso de ectoplasma, materializados para formar uma capa protetora? Segundo Paulo Larosa, esses mantos normalmente são confeccionados a partir do linhão, um tipo de linho grosso, não refinado, ou do cânhamo. Essa informação lhe foi passada, do astral, pelo seu guia espiritual Odar Omar, que foi conselheiro do faraó Akhenaton, no Antigo Egito, século XIV a.C. Segundo ele, ao captar na natureza e processar os componentes desses vegetais, primos do algodão, os espíritos se valem da qualidade de escudo do linhão e do cânhamo. Tendo um tipo de trançado em xadrez, esses tecidos formam, entre seus nós, uma rede eletromagnética de proteção que barra energias negativas e, em contrapartida, facilita a passagem de energias luminosas, positivas, que inclusive possuem variações de temperatura. São vegetais, afirma Larosa, que crescem em geral em terrenos pantanosos, possuindo em seu DNA a tendência de absorver toda a podridão do charco, para transformá-la num fruto de boa qualidade. Ou seja, além de não captar energias negativas, atraem positivas. Qualidades que têm muito a ver com o fato de serem tecidos pesados, grossos, naturais. Se você botar, por exemplo, um linho refinado, um algodão super refinado, perde-se essa propriedade. É igual ao arroz, você debulhou, esfregou a casca numa pedra de moinho, lá se foi tudo de vitamina que tinha de bom. O uso desse produto especial por espíritos materializados, para não prejudicar o médium,
reforça algo fundamental: o médium e o espírito, ou até vários espíritos que se materializem simultaneamente, são como criador e criatura. Na verdade, estão unidos o tempo todo por um fino cordão fluídico, também à base de ectoplasma, saindo da altura do chakra do plexo solar. Cordão que não costuma ser visível a olho nu, mas apenas para médiuns clarividentes. E uma maior concentração dos presentes, com pensamentos positivos, no sentido de harmonizar melhor o ambiente, só favorece essa relação dual. Uma concentração que permite a criação de ponte eficaz com as energias dos espíritos que atuam nessas sessões. No relato de uma aula que recebeu no astral sobre a preparação de reuniões de efeitos físicos, André Luiz revela o quanto os seres do hiperespaço necessitam do apoio de boas vibrações para conseguir se materializar. Segundo seu instrutor espiritual, nos círculos, aliás raríssimos, em que as forças superiores e sutis do plano astral encontram segura colaboração das energias liberadas pelo médium e o grupo de apoio, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. E para se produzir uma ambiência mais equilibrada possível, já ensinava Rocha Lima, é fundamental o respeito a regras rígidas de disciplina, para se dar sustentação energética aos fenômenos de efeitos físicos. Caso não haja campo energético adequado no espaço imediatamente fora da cabine de materialização, na sala onde se situa o restante dos presentes, o espírito começa a perder energia assim que se distancia do médium principal. José Pegleber toca nesse assunto ao responder sobre a causa de ser observada em algumas reuniões a diminuição da luminosidade própria dos seres astrais quando saem da cabine de materialização. Como já disse, a luminosidade é um fenômeno fosfórico ectoplasmático, que se torna de alta intensidade no momento da materialização, quando os meus irmãos notam os lampejos luminosos na cabine. Em contato com a assistência, estas vibrações ectoplasmáticas luminosas são absorvidas, aos poucos, pelo meio ambiente. Muitas vezes, logo que saímos da cabine, há uma grande queda na intensidade desta luminosidade. No caso do fenômeno em cores, também suas tonalidades ficariam enfraquecidas. Por isso, são raros os momentos em que espíritos materializados podem se afastar em demasia do médium de efeitos físicos, a não ser que haja uma grande harmonia no ambiente. Para que isso ocorra, é necessário que o ser materializado encontre um campo de forças eletromagnéticas que lhe forneça sustentação apropriada, e ele assim se sinta confiante para ir adiante. Quando isso se dá, às vezes o espírito pode alcançar distâncias surpreendentes. No lar de Frei Luiz, numa bela reunião de materialização, em 7 de julho de 2001, pudemos observar o médico do espaço Frederic von Steen caminhar por quase 12 metros de distância da cabine, para atender a uma mulher que, sentada numa cadeira, parecia estar tendo uma crise histérica. Algo inusitado, já que a experiência revela que, em geral, os espíritos materializados não se afastam mais do que cerca de 5 metros da cabine, presos que estão ao médium pelo cordão ectoplasmático. Foi um episódio inesquecível porque demonstrou o quanto as pessoas, mentalizando de forma necessária, podem reverter a ambiência de uma reunião. Afinal, antes de entrarmos na sala de materialização, o então presidente do Centro Espírita, Ronaldo Gazola, havia advertido a todos que havia um clima pesado prejudicando a ambiência, criado a partir de intrigas, de fofocas de alguns integrantes do grupo. De fato, já dentro da sala, logo surgiria, em meio à escuridão, um ser na porta da cabine de materialização. Era Pai Jeremias, um preto velho que costuma se materializar no Frei Luiz usando o corpo de uma encarnação que teve no Brasil como escravo. Na escuridão total, de onde eu estava não dava para vê-lo. Mas da porta da cabine, com voz firme e forte, Pai Jeremias, ao lembrar a importância da união entre todos,
criticou duramente aquele comportamento que provocava uma divisão prejudicial dentro do centro, afirmando que os irmãos que persistissem naquela conduta divisionista iriam se dar mal, sofrendo as consequências de seus próprios atos. Em seguida, saiu da cabine o médico do espaço Frederick von Stein. Apesar do escuro, identifiquei-o logo porque trazia na mão um aparelho curativo com um pequeno foco de luz piscando na ponta. Com sotaque alemão, o médico do espaço pediu então que todos orassem por um integrante do grupo que estava doente. Aquele momento delicado de chamamento à razão funcionou a contento. Ato contínuo, Frederick começou a caminhar pelo espaço que dividia, em 2 blocos iguais, as 90 cadeiras nas quais se acomodava a maior parte dos presentes. Numa das últimas cadeiras, se encontrava a mulher que começara a ter convulsões, chorando sem parar. Frederick foi até ela, tratando-a com seu aparelho curativo, de onde jorravam luzes astrais. Segundos antes, ao passar perto da cadeira em que eu estava, seu corpo emitia uma luz branca tênue, e pude observar, mesmo na escuridão, a presença de uma forma humana sob um manto transparente. Um corpo alto e esguio, diferente do de Gilberto, que é mais corpulento. Foi sublime. Este é um dos grandes segredos para o sucesso de uma reunião de materialização, uma ambiência harmônica. Gazola costumava me repetir sempre isso quando comentava episódios que testemunhava nesses trabalhos de cura, realizados em manhãs de sábado. Às vezes, as pessoas estão chegando do vestiário, quando há desarmonia, quando discutem ou quebram regras de disciplina, o médium sente lá na cabine de materialização. E a gente vê o que acontece dentro da cabine. Uma série de fenômenos. Às vezes, o médium precisa sair para o banheiro com uma súbita diarreia, devido a cargas recebidas, voltando depois para dentro. Ora, quando um espírito sai da cabine, ele está à mercê das forças de pensamento do ambiente. Então, aquela base tem que ser coesa, tem que estar muito bem preparada, porque o espírito só se afasta da cabine quando encontrar condições de vibração. Se ele se afastar muito da cabine, o médium pode sofrer consequências muito graves lá dentro, porque através dos pensamentos que possam ser emitidos ali, pode-se trazer grande perigo para a vida do médium. Se o espírito se afastar até determinada distância da fonte máxima, que é o médium, este pode receber aquelas vibrações e sentir no próprio espírito, no próprio corpo, porque grande parte dela está ali naquela materialização. Eu havia, portanto, testemunhado um episódio marcante que ensinava, na prática, a importância de se ter responsabilidade, de se cumprirem regras. Aliás, uma das falhas mais comuns do caráter humano é ficar culpando os outros por erros cometidos, antes mesmo de sinalizarem os próprios defeitos e vacilações. Costumo dizer, a esse respeito, que antes de falar mal dos outros, precisamos primeiro aprender a falar mal de nós mesmos. Mas, infelizmente, quase nunca seguimos essa regra. Assim, nos casos de reuniões de materialização que fracassam ou apresentam alguma falha grave, é comum se culpar imediatamente o médium de efeitos físicos. Como se ele fosse o grande, e único, responsável por tudo de ruim que venha a acontecer. No entanto, pode não ser bem assim, cabendo a culpa ao restante dos presentes. E mesmo que o médium esteja com problemas, sem preparo adequado, se o grupo de apoio não se conscientizar sobre a importância de agir com a harmonia coletiva, para ajudá-lo a superar eventuais problemas, mais cedo ou mais tarde as sessões fracassarão. Com a palavra, o físico do espaço Giuseppe Gleber. As pessoas presentes à reunião, como já disse várias vezes, são elementos curadores para o tratamento, fornecem energia para que tenhamos capacidade de trabalhar. Fornecem elementos celulares ectoplasmáticos vibracionais que nos dão condições de trabalhar.
Para a retirada desses elementos é que são usados esses processos magnéticos de identidade vibracional. Para isso é que nós necessitamos de paz, de harmonia e de união. Para isso é que nós necessitamos de fraternidade, para termos uma só vibração e nos facilitar a reunião das forças de todos os elementos dos assistentes. Um elemento dissonante, quer dizer, uma vibração dissonante, não irá fornecer